Olá, eu sou o professor João Ricardo, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. A convite da Dupont Pioneer, eu vou fazer um bate-papo com os senhores a respeito de produção de silagem de milho com qualidade. O nosso objetivo aqui é levar algumas informações técnicas para os senhores, de uma forma mais simples e totalmente aplicável à sua atividade, com o objetivo que os senhores tenham uma produção de silagem de milho com alta qualidade, com retorno econômico dentro da sua atividade. Eu coloquei aí um gráfico mostrando a produção de leite no Brasil. Eu vou usar a produção de leite para ilustrar alguns exemplos, porque ela reflete bem o momento que a pecuária, leite e corte, no caso carne bovina aí, que a atividade atravessa. A silagem de milho, 70%, 80% da silagem de milho hoje ela está dentro das propriedades de produção de leite, por isso eu vou usar o leite como referência em alguns exemplos. Se os senhores observarem no nosso quadro, nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos aí, nós crescemos praticamente 10 bilhões de litros de leite. Estamos com uma produção anual aí em torno de 33 bilhões de litros de leite e esse crescimento rápido, ele se justifica de alguma forma. Número de produtores versus a produção, o número de produtores diminuiu sensivelmente, e como eu acabei de mencionar, os senhores perceberam que a produção aumentou bastante. Nós tivemos uma valorização das terras, principalmente em função do avanço da cultura da soja nessas áreas. A atividade agrícola, a produção de soja, ela passa por um momento bastante interessante e promissor. Tá? Então, isso está obrigando as atividades pecuárias a se intensificarem. O que seria essa intensificação? O produtor tem que ter uma produção maior dentro da mesma área. E isso vai demandar o quê? Um aumento de produtividade. O que seria esse aumento de produtividade? De que forma ele vai acontecer? Se a extensão de área é a mesma e ela é restrita a uma expansão da atividade, eu tenho que ter um aumento de produtividade, eu tenho que ter um planejamento alimentar maior do meu rebanho. E os senhores vão perceber, principalmente os produtores de leite, que nos últimos anos nós tivemos algumas atividades que cresceram dentro do negócio leite. Eu coloquei, por exemplo, a terceirização de serviços. É comum, está sendo cada vez mais comum, contratar serviços para plantio, contratar serviços para colheita, principalmente para colheita, a aquisição de áreas de lavoura para a produção de silagem. Esses são indicativos muito claros da intensificação da atividade que eu estou me referindo. No quadro seguinte, eu coloco o mapa da produção de leite no Brasil para ilustrar isso para os senhores. Os senhores percebem aí que as regiões que eu tenho maior produção de leite, o estado de Minas Gerais continua sendo o estado de maior produção. Vocês vão perceber que no sul de Minas tem algumas regiões que se destacam em função de uma produção bastante elevada. E outra região, que seria o sul do país, os estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente o oeste desses estados, eu tenho uma concentração da produção. Esses 3 estados somados hoje já superam o estado de Minas Gerais sozinho. O que essa região, principalmente a região sul, como exemplo, tem em comum? Como eu havia mencionado, são regiões onde a produção de leite está dentro de pequenas propriedades. Então, o que nós temos percebido nessas regiões? A estabulação de animais, não necessariamente que fique claro, investimentos grandes em estrutura física. Tá? Mas um melhor planejamento, o produtor hoje não pode ter mais vaca de 10 litros, ele está tendo que ter na mesma área uma vaca de 20, onde ele tinha 2 de 10. Isso está demandando a intensificação do sistema, principalmente em relação à produção de alimentos. No caso do confinamento de gado de corte, esses números do ano de 2012, eles ilustram bem o quanto nós ainda teríamos para crescer na atividade. Nós terminamos em confinamento próximo de 4 milhões de cabeças no ano de 2012. Percebam, senhores, que o número grande, a maior parte dos nossos confinamentos, elas estão entre 30 até 10, 15 mil animais. Grande parte dos nossos confinamentos teriam essa capacidade. Se nós compararmos alguns países que historicamente já têm uma tradição bem maior que a nossa, uma forma de exploração da pecuária diferente, o número de animais confinados nesse país é muito maior do que o nosso. 4 milhões em relação ao rebanho de 200 milhões, aí, algo em torno de 2, de apenas 2%. Como que o confinamento tem funcionado em grande parte dessas atividades? Ele funciona como uma ferramenta. Tá?
Ele é uma ferramenta que vai acelerar o tempo de abate dos meus animais, vai aumentar a taxa de desfrute, o número de animais vendidos dentro do total do meu rebanho. Então, o confinamento como uma ferramenta dentro da atividade pecuária de corte como um todo, ele vem crescendo de forma significativa. E, obviamente, esse confinamento ele demanda um planejamento na aquisição de alimentos, no caso daqueles produtores que fazem silagem, ele vai demandar também uma intensificação, produção de volumosos de maior qualidade, e a silagem de milho dentro desse cenário é o alimento mais importante. Aqui nesse gráfico nós temos a produção brasileira de grãos. Então, os senhores perceberem, nos últimos 20 anos, praticamente nós saímos de uma área ocupada na produção de 38 milhões de hectares para 52. A nossa área cresceu apenas 37%. Por que eu digo apenas 37%? A produção aumentou 212% e a produtividade 127%. Fica muito claro se nós olharmos, se nós tomarmos principalmente a cultura da soja como referência, nós estamos nos tornando cada vez mais bons agricultores. As nossas produtividades de soja, elas não deixam em nada a desejar em relação a outros países. A cultura do milho avança nesse mesmo sentido. E a mensagem que fica para o produtor é o seguinte: nós somos bons, estamos nos tornando bons agricultores. Nós precisamos ser mais eficientes na transformação desses grãos em produtos de maior valor agregado. Nós somos o maior exportador, estamos entre o primeiro e o segundo maior exportador mundial de carne bovina, mas 75% dessa carne ainda é consumo interno, ou seja, nós temos um potencial muito grande para avançar. Em relação à exportação de produtos lácteos, nós estamos engatinhando ainda, praticamente nem iniciamos na atividade. Então, nós temos uma expectativa bastante grande nesse sentido, transformar essa nossa boa produção agrícola em produto pecuário de valor agregado. Por que fazer silagem de milho? A silagem de milho de planta inteira, ela é a mais difundida em todo o mundo, porque eu consigo grandes produtividades de energia por área. Nós vamos mostrar o porquê da importância da energia por área dentro disso aí. Então, a cultura de milho, ela é a que me oferece maiores possibilidades dentro de um espaço curto de tempo. Por exemplo, se eu comparar com a cultura da cana, eu tenho uma boa produção de energia, só que durante 365 dias essa área está ocupada. No caso da cultura de milho, eu tenho uma boa produção de energia, num prazo de 90 até 120 dias, dependendo da região que eu plantei aí. Eu teria praticamente mais 200 dias para fazer outra atividade. Então, a silagem de milho ela é a opção de maior produção de energia por área dentro das opções de produção de volumosos. Eu coloquei aqui as exigências nutricionais de vaca e de bovino, de gado de corte em confinamento. Eu pediria aos senhores que tomem como referência alguns valores até para facilitar a nossa explicação daqui para diante. Se os senhores olharem para uma vaca de 20 quilos de leite, para produzir 20 quilos de leite, ela teria aproximadamente uma capacidade de consumo de matéria seca de 16,7 quilos. Dentro desses 16,7 quilos, ela tem que comer 11 quilos de energia e 2,3 kg de proteína. Ou seja, quase 70% da dieta dessa vaca tem que ser energia e 2,3 kg tem que ser proteína, em torno de 18% aí. Fica muito claro para a gente que se eu vou ter para alimentar um rebanho uma demanda de energia 5 vezes maior que a de proteína, eu tenho que obrigatoriamente ter uma cultura. Quanto mais que me produza grandes quantidades de energia, quanto mais eficiente eu for em produzir energia numa área, principalmente numa área limitada dentro da minha propriedade, mais eficiente eu vou ser na alimentação do rebanho. Quem produz maiores quantidades, quem atende maiores quantidade, maior exigência da vaca produzindo alimentos de maior qualidade dentro da sua casa, depende menos de buscar esse insumo lá fora. No caso de bovino de corte, o exemplo é o mesmo. Se nós tomarmos como referência um animal macho pesando 400 quilos para ganhar 1 quilo por dia, ele teria uma capacidade de consumo próximo de 9,5 kg de ingestão diária de matéria seca. Dentro desses 9 quilos, ele tem que comer 6,1 kg
de energia e 972 gramas de proteína. Ou seja, 65% do que ele consumir tem que ser energia, em torno de 10, 12% tem que ser proteína. Da mesma forma, como eu faço para depender menos de comprar essa energia e proteína fora da propriedade? Eu tenho que ser eficiente na produção dessa energia e parte dessa proteína, tá, na minha agricultura. Por que da importância disso aí? Nesse triângulo, fica muito claro para os senhores que à medida que eu vou, mesmo sendo ingredientes que entram em quantidades menores, como são as fontes de proteína, minerais, por exemplo, eles têm custo maior. Tá? Quanto que a base da minha pirâmide aí, eu tenho os alimentos volumosos. Como nós acabamos de mencionar, se eu for eficiente em ter boas produtividades de volumosos e volumosos de qualidade, eu vou depender menos desses outros insumos que têm custo maior na alimentação do meu rebanho. Aqui nós temos a evolução de preço do farelo de soja. Eu coloquei farelo de soja e milho, que são os dois principais ingredientes dentro de uma ração concentrada, são duas commodities, e coloquei principalmente o ano de 2012. Percebam, senhores, o que aconteceu nesses últimos anos. No ano de 2012, por exemplo, o farelo de soja ele sai de um preço médio histórico aí nos últimos anos de 650 até 850 reais por tonelada e chega a 1.400 reais. Obviamente, em outras regiões esse valor foi bem maior. E isso tudo acontece num espaço muito curto de tempo. Praticamente em 4, 5 meses ele mais do que dobrou de preço. Imagine qual foi o desafio do produtor de leite, por exemplo, tá? Mesmo se ele estivesse recebendo um preço de valor recebido por litro de leite interessante, tá? O que aconteceu com o custo de produção dele? O custo dele de produção dispara num espaço bastante curto. Nesse quadro seguinte, os senhores percebam a mesma coisa com o milho. O mesmo comportamento eu tenho com o milho. Ele sai de 24 e vai a quase 34 reais por saca, praticamente em questão de dias, e chega a atingir preços próximos de 36 reais. O que compõe o concentrado? Milho, praticamente 65% do milho de um concentrado é milho, 30 e poucos por cento é farelo de soja. O meu concentrado são duas commodities. E todo esse cenário mundial, China, Estados Unidos, vão interferir de forma bastante forte no preço desses concentrados. Tá? E vou insistir com os senhores novamente. Se eu produzir volumoso de qualidade dentro da minha casa, eu estou menos susceptível, mas nunca não isento de sofrer essas variações no meu custo de alimentação. Bom, em relação à silagem de milho, qual o melhor milho para silagem? Muitas vezes é vendido ao produtor, ou talvez o produtor tenha isso como referência, que produção de massa seria uma planta alta. Ele sempre diz que o milho bom para silagem é um milho alto e folhudo. E já tem uma linha que diz, não, eu preciso elevar muito a altura de corte, eu quero produzir um volumoso com altíssima participação de grãos. Então nós ficamos imaginando que é o porte da planta que vai definir isso aí, quando na verdade não é. Se eu fizer essa avaliação na matéria seca, pegar uma planta de milho e deixar secar, pesar a planta, separar a espiga e pesar de novo, nós vamos perceber que mais de 50%, 60% do peso numa planta de milho está na espiga. A forma de eu ter maiores produtividades por área, o que é? Aumentar o número de espigas por área. Tratamento de sementes, quantidade de sementes, fertilizante, defensividade vão ser fundamental para eu determinar o número de espigas boas, obviamente, que eu vou colher por área. Aqui está a área plantada de milho no Brasil. Nós estamos plantando em torno de 15 milhões de hectares. E percebam, senhores, a linha verde seria a área plantada de verão e a linha vermelha seria a área plantada de safrinha. Percebam, senhores, que a área plantada de milho verão ela vem diminuindo, ao mesmo momento em que a área plantada de safrinha ela vai aumentando. Nesse ano ou no próximo ano, elas devem se cruzar, ou seja, eu vou ter uma área plantada maior de safrinha do que verão. E o que isso interfere na definição do milho para silagem? Isso aí tem tudo a ver com que milho eu quero plantar. Eu posso ter um milho que eu tenha uma resposta muito boa nele como cultura de verão, mas que eu não tenha essa mesma resposta como safrinha.
Eu posso ter milho bom no verão que eu possa plantar na safrinha, mas eu vou ter que fazer toda uma alteração no manejo, população de plantas, espaçamento, defensividade, quais serão os tratos culturais que eu vou fazer. Então eu vou insistir muito nisso. Eu não posso definir um único híbrido como sendo bom para silagem, sendo que a minha época de plantio, imaginando o Brasil todo, ela não vai ser a mesma. Tá? E tem produtores que, em função de uma boa oportunidade da soja, eles estão plantando soja no verão e vão plantar o milho somente na safrinha. Outros produtores que eles tenham área restrita, eles vão fazer a primeira lavoura de milho no verão e uma segunda lavoura de milho na safrinha. A área é pequena, ele precisa ter uma grande produção de volumoso e muitas vezes isso nem oportuniza a ele a rotação de culturas. Então, eu vou insistir muito nisso, vale mais a boa recomendação agronômica de qual seria o milho mais adequado à minha realidade do que eu tentar imaginar um único híbrido, um ou dois ideais para a minha silagem. Uma das discussões que tem sido, que é recorrente e muitas vezes gera, eu diria, mais dúvida no produtor do que solução, é aquela ideia de que um bom milho para silagem de planta inteira deveria ser um milho de grão dentado. Tá? Vocês percebem a imagem que é o milho dentado e o milho flint, que seria o grão duro. Tá? A argumentação em favor disso aí é que essa matriz proteica que protege, que é a amarelinha, que protege a parte branquinha, onde está principalmente o amido ali, nos milhos duros ela teria uma vitriosidade maior, ela seria mais dura, e isso vai limitar a digestibilidade do animal e eu teria perdas. Tá? Algumas coisas precisam ficar bem claras para os produtores. Essa matriz proteica, essa camada vítrea que protege o endosperma do grão, a parte onde tem uma concentração grande de amido, um dos principais componentes para a produção de energia, ela só se define, ela só vai ficar mais vítrea a partir da maturação fisiológica. O que é maturação fisiológica? É quando eu consigo destacar facilmente um grão do sabugo e vou olhar, ele já tem um pontinho preto, ele já se desligou da planta. O produtor costuma brincar que um biguinho do grão já secou. A partir daí, essa vitriosidade se define. Ou seja, no momento de ensilagem de planta inteira, eu estou muito longe desse estágio. Milho na maturação fisiológica, ele pode ser colhido na forma de grão, para a produção de silagem de grão úmido. As sementes de milho que são adquiridas pelo senhor, elas foram colhidas no estágio de maturação fisiológica, ou seja, o momento de silagem de planta inteira é muito anterior aí, e essa diferença de vitriosidade ela não existe. No quadro seguinte, esse trabalho foi conduzido no Brasil e foi colocado duas lavouras no mesmo estágio. Uma lavoura de grão duro, que seria o flint, e o grão dentado, que seria grão mole. O grão leitoso, a linha do leite, que seria o ponto de ensilagem de planta inteira, e maturação fisiológica. Percebam, senhores, que a degradabilidade, o desaparecimento depois de 24 horas no rumen desses grãos, ele foi de 65% para o grão duro e foi 61,4% para o milho de grão dentado. Estatisticamente, nesse trabalho, eles são considerados iguais. Como a literatura internacional já respalda isso há muito tempo, no momento de ensilagem de planta inteira, eu não vou ter diferença nenhuma em relação ao aproveitamento desse grão pelo animal. No momento de maturação fisiológica, eu posso ter uma vantagem de digestibilidade, tá? De degradabilidade, desculpa, aqui só está sendo tratado dentro do ambiente ruminal, em favor do grão dentado. Mas percebam, senhores, quando que essa diferença acontece? Olha, na última linha, quando a umidade do grão duro era 21% e a umidade do grão dentado 26%. Nesse momento eu já tenho milho para ser colhido como grão. Ou seja, se eu tiver alguma vantagem em favor do grão dentado, ela seria para a produção de grãos e não para a produção de silagem de planta inteira. E por que nós não exploramos essa vantagem? Porque agronomicamente eu não consigo produzir boas lavouras de milho efetivamente dentado num país tropical. Os senhores vão encontrar os híbridos comerciais mais dentados, efetivamente mais próximos de uma densidade menor, que seria classificado como milho dentado, somente no sul do Brasil. Ou seja, se eu imaginar do sudeste e centro-oeste, ali, dificilmente eu vou ter um milho mais dentado que me permita condições agronômicas de cultivo. Por isso que eu mencionei,
tem trazido mais problema do que solução ao produtor. Ele se prende a 1 ou 2 híbridos, tá? Para plantar praticamente em quase todo o país, e o insucesso agronômico tem sido bastante grande. O que eu tenho que considerar na escolha de um bom híbrido para silagem? Obviamente, as minhas melhores silagens elas vão estar atreladas às minhas melhores lavouras. Os melhores híbridos que me permitem boas lavouras, certamente serão as melhores silagens que eu vou conseguir. Quais são os indicativos disso? Uma boa participação de grãos, ele vai ter uma boa concentração de energia na matéria seca. Percebam, senhores, a coluna NDT, nutrientes digestíveis totais em porcentagem da matéria seca, valores bem acima de 70%. E a primeira coluna, digestibilidade da planta inteira, valores também próximos. O que quer dizer isso aí? Além de uma boa participação de grãos, que é o essencial, eu tenho uma boa qualidade de planta. Nunca invertendo a escolha, nunca escolher o híbrido em função da digestibilidade somente da fibra, tá? Mas o conjunto, grãos mais plantas de boa qualidade. E nós temos encontrado valores de digestibilidade de fibra, tá? Também bastante interessantes para esses materiais, entendendo que se eu caminhar, se eu imaginar um híbrido com um baixo teor de fibra, por exemplo, no colmo, os meus riscos de acamamento, de tombamento, de quebramento vão ser muito grandes. O meu insucesso agronômico vai ser grande. Um bom milho para uma boa cultura, um bom híbrido para uma boa cultura de milho, o que ele vai me proporcionar? Maiores quantidades, quilograma de leite por tonelada de matéria seca de silagem, valores próximos ou superiores a 3.500 kg de leite por tonelada de matéria seca de silagem e boas produtividades, quilogramas de carne por tonelada de matéria seca de silagem. A minha lavoura foi bem conduzida, eu tenho grande chance, se eu fizer um processo de ensilagem, que é o que nós vamos discutir na sequência aí, de colher grandes quantidades de leite ou carne por hectare. Como reduzir os custos na produção de silagem? Esse é sempre um desafio que nós somos questionados pelos produtores. Nós estamos recomendando silagem, mas silagem, o custo de produção da silagem ele é alto. Por que nós muitas vezes temos um custo de produção de silagem mais elevado? Porque uma parte ainda bastante significativa dos produtores, ele destina para a ensilagem a pior parte da lavoura dele. Ele colhe a melhor parte para grão, quando ele tem essa opção, e deixa para ensilar aquele milho que sofreu maior ataque de pragas, que foi morto pela geada. Tá? Então, aquela cultura, fiz uma lavoura bem baratinha, semente era barata, fertilizante era quase nada, defensivo praticamente não foi nenhum. Então, ele acha que pelo fato de ele ter tido um custo de lavoura baixo, ele vai ter uma silagem de custo menor. Tá? E os de maior sucesso destinam a ensilagem uma lavoura mais produtiva. Eu coloquei 3 situações para os senhores, 25, 35 e 50 toneladas por hectare. Essas tabelas de custo, elas são elaboradas pelo pessoal da Fundação ABC, lá no Paraná, que eu particularmente considero acho que a mais precisa na avaliação de custo de produção de silagem. Tem todos os componentes de custo, percebam os senhores aí. O fertilizante é proporcional à extração, para eu ter uma determinada produtividade, quantos quilogramas eu extrair de NPK. Então, por exemplo, numa silagem de 25 toneladas por hectare, uma semente sem tratamento, vai 1,3, 1,4 sacas por hectare, R$ 455, R$ 639 de fertilizante, 123 de herbicida, 57 de fungicida, máquinas para o plantio 236, administração e financeiro, acompanhe os 2 próximos quadros e nesse também aí, quanto que isso representa, que seria a oportunidade da terra, remuneração, enfim, a ensilagem que é o processo de colheita. E do ladinho vocês vão perceber em porcentagem quanto representa cada componente desse dentro do custo de produção de silagem. Numa lavoura de 25 toneladas por hectare, eu tenho um custo total de lavoura de 2.422, mais a ensilagem vai para 3.300. Quando eu divido esse valor pela produtividade de 25 toneladas, cada tonelada de silagem me custa R$ 132. No próximo quadro, eu tenho uma lavoura de 35 toneladas por hectare, um custo de semente de R$ 548, agora já uma semente tratada, R$ 714 para reposição dos nutrientes via fertilizante,
Os outros componentes, né, herbicida, inseticida, fungicida, máquinas, o financeiro. Já chamo a atenção dos senhores para quanto representa os defensivos. Herbicida 3%, inseticida 3% e fungicida 2%. Lembrando que muitas vezes o produtor não faz isso na lavoura por achar que está reduzindo o custo na produção de silagem, tá? Ou porque ele acha que isso aí é caro. Depois ele não consegue contabilizar o quanto ele perdeu em termos de qualidade. A ensilagem, que seria a colheita, em torno de R$ 959, custo da lavoura R$ 2.482 e lavoura mais silagem, a ensilagem, né, R$ 3.441, dividido pela produtividade, R$ 98,30. O meu próximo exemplo, eu tenho uma lavoura de 50 toneladas por hectare. Obviamente eu tenho um custo de fertilizante maior, por ter uma extração de nutrientes maior. Os outros componentes de custo, tá? Novamente eu insisto com os senhores, fertilizante não tem como eu reduzir custo, ele é proporcional à minha produtividade. Por exemplo, percebam que fungicida, dentro do custo total de silagem, ele representa agora apenas 1%. E lá adiante nós vamos perceber qual é a importância do fungicida na cultura do milho, quando eu penso em silagem. Para o produtor de silagem, eu preciso, obviamente, de boa produtividade de grão, mas seria interessante se eu conseguir aliar isso a uma boa produção de forragem, mas uma forragem de qualidade. A minha vaca vai ter energia do grão e o volumoso também da planta. Então, quanto melhor eu conseguir produtividade e qualidade dessa fração volumosa da planta, mais eu estou ganhando no negócio. A ensilagem agora é R$ 1.077, porque eu tenho a maior quantidade de forragem para transportar e armazenar. Tá? O meu custo total, lavoura mais ensilagem, 3.817, dividido pela produtividade, 76,04. Fica muito claro para os senhores que, independente do custo que você esteja tendo com a sua silagem, a única forma de eu reduzir custo de silagem é aumento de produtividade da lavoura. Quanto mais eficiente eu for na produção da minha lavoura, menor vai ser o meu custo de silagem. Tá? Insisto, inseticida, fungicida, herbicida, tá? Eles têm um custo muito pouco representativo dentro do custo da silagem. E com certeza eles me trazem todo o benefício. Aqueles produtores que têm a oportunidade de fazer lavoura de milho para grão já conhecem, já conseguem mensurar isso mais fácil. Tá? Tem muito produtor de silagem que acha que quando o mato cresce no meio da lavoura de silagem dele, está colhendo mais massa. Engano dele, ele teve mato competição e está tendo uma redução na produção de grãos. Aqui nos próximos tópicos nós vamos discutir aonde nós perdemos em qualidade de silagem. Posso pegar uma boa lavoura de milho e fazer uma boa silagem, posso pegar uma boa lavoura de milho e estragar por errar em alguns pontos de manejo, e o que nunca vai ser possível é pegar uma lavoura ruim e fazer uma boa silagem. O momento ideal de corte, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos principais erros nossos. O que tem nos levado a cortar a silagem fora do ponto? Falta de conhecimento, uma grande falta de conhecimento da regulagem e uso dos equipamentos das forrageiras na colheita, antecipação de corte, imaginando uma segunda cultura, ele quer fazer um feijão após a primeira lavoura para silagem, ele quer fazer uma segunda cultura de milho para ensilagem. Tá? Como ele não fez um planejamento adequado, a escolha do híbrido correto, determinado dia que ele acha que já está comprometendo o plantio da segunda cultura, ele vai lá e colhe a lavoura. Os senhores vão perceber quais são os prejuízos que nós temos. Nesse quadro eu tenho uma cultura do milho nos diferentes estágios de florescimento até o momento de colheita de grão. Percebam, senhores, que quando o grão está no estágio leitoso, eu estaria colhendo 50% do potencial de grão da lavoura. Para facilitar a minha explicação, se fosse uma lavoura de apenas 100 sacas por hectare, quando eu faço a minha silagem com grão leitoso, eu estou levando 50 sacos para dentro do silo. O leitoso farináceo, que comumente nós chamamos de ponto de pamonha passado, passou do ponto de pamonha, faz silagem. Do 100, que seria o potencial da minha lavoura, eu estaria colhendo apenas 75. E o momento mais adequado para a colheita de silagem, que seria o farináceo duro. O farináceo duro é quando eu tenho na figura ao lado aí, metade está amarelinho do grão, está amarelinho duro, e a outra metade está branquinha farinácea. Por que esse é o momento ideal? Nesse dia eu estaria colhendo muito próximo, tá, da máxima potencial da minha lavoura,
da minha lavoura de 100 sacas por hectare, eu estaria levando 95 sacas para dentro do silo. Fica muito claro para o produtor que a antecipação de corte em 10, 15, 20 dias, ela traz sérios prejuízos para ele. Ele não tem essa percepção muitas vezes, por quê? Porque a matéria seca, a umidade da lavoura, ela ainda é alta. Então o peso da carreta que ele está transportando a silagem é até maior. Então ele acha que colheu a mesma quantidade. Na verdade, ele colheu uma grande quantidade de forragem com uma grande participação de água. Então esse aí seria o farináceo duro, seria o mais próximo do ideal. Eu colher o mais próximo disso, eu estaria colhendo o ideal. Muitos produtores vão questionar, tá, e como estaria a lavoura nesse momento que eu tiver o grão nesse estágio farináceo duro? Eu posso ter ele nessa condição, vocês estão percebendo que é uma lavoura verde e viçosa, a palha das espigas estão secas, insisto, evitem monitorar o pão de lavoura em função das folhas baixeiras estarem secando. E vejam a lavoura do lado, ela nem atingiu o estágio de farináceo, os grãos nem atingiram o estágio de farináceo duro, mas a lavoura já está condenada. O que é isso aí? Eventualmente eu posso ter tido um veranico muito forte, a lavoura se perdeu em função da seca, tá? Falta de fertilizante vai acentuar, mas principalmente o quê? Defensividade da planta. Eu tenho que entender o quê? Que a planta tem determinadas características genéticas de defensividade e que se eu fizer um bom manejo fitossanitário, inseticida e fungicida, eu vou o quê? Proteger essas características da planta. Como eu acabei de mencionar, quando eu penso em produção de silagem de planta inteira, eu teria uma planta ideal. Eu tenho uma boa participação de grãos e tenho a parte dela volumoso, né, de boa qualidade. Isso também me dá o que nós chamamos de janela de corte. O que é janela de corte? A maturação dos grãos, ela corre de acordo com o ciclo do híbrido que eu comprei. Tá claro? O que vai me permitir uma folga na colheita, eventualmente eu tenho programado para colher amanhã, fica 2, 3 dias chovendo, isso vai me permitir daqui 4, 5 dias. É manter essa planta sadia. Tá? Então, muitas vezes a gente não faz, acha que é muito caro ou não dá bola para uso de defensivos na cultura do milho quando prensa e silagem, sendo que isso poderia nos estar trazendo grandes resultados financeiros. Nessa tabela nós temos o teor de matéria seca, que seria o ponto de corte. Esse ensaio nós conduzimos todo ano com diferentes híbridos em diferentes regiões. O que isso aí nos mostra? É a mesma lavoura no mesmo lugar, ela só foi colhida 4 momentos distintos. 27% de matéria seca, 31% de matéria seca, 35% e 39%. Obviamente a produção de matéria seca em quilos por hectare ela aumenta, à medida que eu vou colhendo mais adiantado. Tá? O teor de fibra ele é menor porque a participação de grãos vai aumentando. O teor de energia também ele é maior em função da maior participação de grãos. Eu chamo a atenção dos senhores para as duas últimas linhas. Quilogramas de leite por hectare, que seria aquilo que eu mostrei anteriormente, o potencial de produção por tonelada de matéria seca da ensilagem dessa planta, e a quantidade de quilogramas de carne por hectare. Se eu comparar o milho colhido a 27% de matéria seca, que seria um milho colhido verde, uma lavoura colhida verde para silagem, por exemplo, com 35%, os senhores vão perceber que eu deixo de colher praticamente quase 5.000 quilos de leite por hectare por ter antecipado o corte. O que aconteceu? Eu não permiti que a planta avançasse mais o processo de enchimento de grão. Quilogramas de carne por hectare da mesma forma, 1.900 quilos, eu estaria colhendo com 27% de matéria seca e 2.171 se eu colhesse com 35% de matéria seca. Alguns dos senhores estão percebendo assim, tá, mas se eu colher com 39% de matéria seca, eu tenho mais leite e mais carne por hectare. O que começaria a ser limitante a partir dos 35%? A minha eficiência de colheita. Eu só posso me aventurar nisso aí se eu tiver certeza que eu tenho uma capacidade grande de colheita. Isso pode até ser possível quando eu faço colheita com forrageiras automotriz, uma rápida capacidade de transporte e uma compactação, uma ensilagem rápida também e eficiente. Então, nossa recomendação ficaria em torno de 32% até 36% de matéria seca da planta. Respeitem o momento do grão e cuidem da sanidade da planta. O que eu posso fazer na prática para que eu tenha a minha colheita o mais próximo possível desse momento ideal
da ensilagem. O mais importante, mais efetivo é eu planejar a minha lavoura. Percebam os senhores nas nossas figuras, eu coloquei tanto para verão quanto para safrinha, eu posso fazer combinação de híbridos, posso associar essa combinação ao escalonamento de plantio, desde que eu plante o híbrido certo para o momento certo. Então eu posso estar colhendo, terminando de colher o híbrido C, tá, na figura, e a partir daí iniciar a colheita do híbrido A. Eu só tenho obrigatoriamente que fazer o quê? Saber qual híbrido vai me permitir isso aí. É só eu respeitar o posicionamento agronômico, não me fixar exclusivamente a um único material. No quadro seguinte, nós colocamos alguns resultados médios, isso aí são lavouras conduzidas em diferentes regiões, mas obviamente respeitando o posicionamento de cada material. Quais são os resultados? Esse quadro, por exemplo, eu tenho os principais híbridos mais precoces do mercado aí, e percebam, senhores, que eu tenho uma boa concentração de energia, já é um indicativo que eu tive uma boa eficiência na produção de grãos, tanto NDT, nutrientes digestíveis totais, como digestibilidade da planta inteira, uma boa digestibilidade da fibra, tá? Outro indicativo de sanidade na planta, e bons resultados de quilogramas de leite por tonelada de matéria seca de silagem, tá? Quanto quilogramas de carne por tonelada de matéria seca de silagem. Tá? Da mesma forma, quando eu avalio, por exemplo, híbridos agora não tão precoces, mas também com uma boa janela de plantio, vamos dizer assim, mas que me permitiriam plantar num segundo momento de acordo com a minha região. Eu também consigo boas concentrações de energia, boa qualidade, tá? Teor de nutrientes digestíveis totais acima ou bem próximos aí de 70%, tá? Boa digestibilidade da planta inteira, digestibilidade da fibra e da mesma forma, maiores quantidades de leite por tonelada de matéria seca de silagem, maiores quantidades de carne por tonelada de matéria seca de silagem. Mesmo que os meus resultados eles não sejam, e nem posso esperar isso, tá? Por exemplo, os materiais plantados mais no final da época de plantio, eu dificilmente vou ter bons resultados dentro de uma condição igual, condição climática igual. Mas eu estou somando o melhor de cada lavoura dentro do seu momento certo, tá? Prezem bastante isso. Outra parte da nossa discussão seria como que a eficiência na qualidade de corte ela pode influenciar na silagem. As três figuras ao lado são os principais desafios hoje do produtor e de muitos técnicos. Seria a presença de grão de milho inteiro nas fezes dos animais, a fibra mal cortada e de baixa qualidade dentro da dieta e, no último quadro, a seleção da dieta pelos animais. Por que isso é um problema? A dieta que muitas vezes foi formulada por um nutricionista e a que a vaca está efetivamente consumindo, elas estão muito distantes. E o desempenho esperado que eu tinha, seja na produção de leite ou na produção de carne, ele vai estar muito aquém do que se esperava. Uma boa parte desses problemas ele está associado ao desconhecimento da regulagem, vamos dizer assim, do funcionamento das forrageiras. Tá? Insistindo, por que eu tenho que ter uma boa qualidade de fibra num primeiro momento? Tá? Para evitar o que vocês estão percebendo na foto, seleção pelos animais, um menor consumo de fibra. Esse menor consumo de fibra, isso é muito evidente na produção de leite, que está essa saúde, vamos chamar assim, do ambiente ruminal, a manutenção de um pH mais adequado do ambiente ruminal, ela está associada à produção de saliva da vaca, que está associada à ruminação. Então o animal tem que consumir fibra de qualidade, tem que estimular esse processo de ruminação. Então toda vez que o animal faz essa seleção, ele obviamente não vai estar consumindo essa fibra. Percebam, senhores, que o desenho do rumen, tá? Embaixo ele está me indicando que eu tenho um ambiente não adequado. Uma boa ingestão de fibras, os animais não estão escolhendo o que comer. Cada bocado que a vaca der, ela está consumindo muito próximo da dieta total que foi formulada. Eu vou ter poucas sobras no coxo, menor desperdício, melhor e maior consumo, adequação do teor de gordura no leite. Tá? Então, assim, obviamente, entendendo que o meu volumoso tem uma boa qualidade, eu vou estar maximizando a ingestão da minha energia de menor custo financeiro, que seria o meu volumoso, tá? Em comparação
com a energia proveniente dos concentrados. Como avaliar a qualidade de corte dessa forragem? Na prática, às vezes o produtor se perde um pouco. O conceito para alguns de fibra longa seria uma forragem de tamanho grande. Então ele acaba usando recursos da forrageira que não seriam adequados para aquilo ali. Algumas pessoas têm algumas medidas práticas de tamanho de fibra que na verdade só causam problema. A ferramenta principal é esse conjunto de peneiras, desenvolvido pela Universidade da Pensilvânia. Então ele é a ferramenta. As peneiras são sobrepostas, eu coloco uma quantidade de forragem de silagem em cima, se for as 4 peneiras seria a avaliação da dieta total, volumoso mais concentrado, e em cada peneira dessa, a quantidade que ficar retida tem que respeitar aquelas porcentagens que vocês estão percebendo ali no segundo quadrinho em amarelo ali. Essa imagem é do que seria uma qualidade muito mais próxima do ideal de corte. Na primeira peneira, não pode ficar menos do que 3% retido e não mais do que 8%, 10%, 11%. Essa forragem é que, quando ingerida, vai ficar na camada superior do rumen e vai estimular a ruminação pelo animal. A segunda peneira, a quantidade retida seria entre 45% e 65%, e a peneira do fundo entre 30% a 40%. Na segunda peneira, já ficaria mais fácil de visualizar se os grãos estão sendo efetivamente processados. Se eles estão sendo moídos, a quantidade que eu tenho de material retido na peneira do fundo ela é maior. Nesse slide nós estamos vendo como seria a separação nessas peneiras de uma silagem de qualidade ruim. Nesse caso especificamente, ficou retido mais de 20% na primeira peneira. Ou seja, se eu imaginar que até 10% eu teria o consumo pelos animais, cerca de 10% da silagem que eu colocar para os meus animais vai ser botado fora. Na segunda peneira, eu tenho uma grande quantidade de grão inteiro. Percebam que na peneira do fundo, a quantidade de grão moído que eu tenho, ela é bem pequena. Tá? Então isso aí já é um indicativo muito claro que eu não tive uma colheita adequada, tá? E um processamento da forragem. E muitas vezes o produtor associa essas palhas secas e maiores ao momento de corte. A silagem passou, a máquina não colhe mais. Quando na prática eles vão perceber o que falta para ele é um desconhecimento de que forma funciona a sua forrageira. No caso da perda de grão nas fezes, esse quadro ilustra bem o que pode acontecer. Na barrinha amarela mais alto aí, foi encontrado 6,67 de amido nas fezes, quando o grão não foi devidamente processado, não sofreu um processamento eficiente. E a barrinha menor, 3,99, é o teor de amido nas fezes dos animais quando esses grãos foram efetivamente processados. Percebam, senhores, que em torno de 40%, da diferença de 40% da quantidade de amido nas fezes. Esse amido poderia estar sendo convertido para produção pelos animais e principalmente numa redução de custo. Se para o mesmo desempenho eu estou perdendo uma parte da energia nas fezes, eu vou ter que estar repondo isso na forma de concentrado. Então, acho que isso já justifica todo e qualquer investimento visando o processamento adequado de grãos. Como funcionam de uma forma, pelo menos mais simplificada aí, as nossas forrageiras? Nós temos 2 categorias, as autopropelidas, tá? Que são essas máquinas que têm grande capacidade de colheita. Essas máquinas, no seu mecanismo, os senhores olham na figura de baixo, as plantas são cortadas, tá? Por aqueles cilindros que a gente chama Kemper, boca Kemper lá, puxadas para dentro, elas passam por um rolo que tem mais um conjunto de facas, são picadas e toda essa forragem picada, elas passam entre 2 cilindros de tamanho e rotação diferente, que estão distantes um do outro, tá? Cerca de 2 milímetros, próximo seria o ideal. Esses 2 cilindros são conhecidos como cracker, processador, amassador, enfim, na prática aí tem um monte de nome. Tá? O que tem que ficar muito claro no mecanismo disso aí? Se toda essa forragem cortada tem que passar num espaço de 2 milímetros, a minha máquina vai ter uma velocidade ideal de corte, que seria próximo até 9 km por hora, se for um pouco menos é até melhor. Tá? Se eu aumentar muito a velocidade de colheita, a alimentação da máquina é muito grande. Tá? E o que vai acontecer? Eu não vai ter uma capacidade para passar essa maior quantidade de forragem colhida no espacinho de 2 milímetros entre os processadores.
O que acaba se fazendo na prática? Afastando ele, o processamento, a eficiência diminui, ou, em alguns casos, até de má fé, retirando esse recurso da máquina. Tá? Então, quem contratar esse serviço, ou quem tem a máquina, grandes produtores, acompanhem isso aí. Tá claro? Ela tem opções de corte, mas principalmente essa questão da eficiência do processamento de grão, ela está associada à velocidade de colheita e o processamento, o ajuste dos processadores de grão. As outras forrageiras nossas, que tem com capacidade maior, são as forrageiras acopladas, né? Que elas são usadas, tracionadas por um trator. Esse mecanismo ele funciona com um conjunto de facas, 10 ou 12 facas, tá? E uma pecinha que seria a contrafaca. Essas facas e contrafacas, elas têm que estar sempre o mais próximo possível. É o mesmo princípio que nós temos numa tesoura para cortar papel em casa. A contrafaca segura e as facas fazem o corte. Se elas estão próximas, tá, não teriam espaço para que a palha, por exemplo, que é o que ilustra mais fácil isso aí, a palha da espiga ela se dobre por sobre a faca. Tá? Isso aí o produtor muitas vezes acha que a silagem, que a lavoura passou do ponto, na verdade a distância faca contra faca está muito grande e esse espaço não está permitindo que essa palha seja cortada. Então, a aproximação de faca contra faca deve ser cuidada, assim, um cuidado bem especial isso aí. Afiação de facas, das facas 2 vezes ao dia, tá? São afiações rápidas, em torno de 15 a 20 segundos, para manutenção dos fios das facas. Tá? Toda vez que eu faço isso em espaços mais longos, uma vez por semana, uma vez por mês ou de vez em quando, tá? O meu desgaste de faca vai ser maior e a distância faca e contra faca vai aumentar. Essas máquinas elas têm regulagens de corte, tá? 3, 5, 7, 10 milímetros, tá? Que eu posso usar em função do momento de corte da minha lavoura ou do que eu quero fazer com isso aí. Na prática, nós recomendamos em torno de 5 ou 7, se tiver processador de grão, que nós já olhamos na sequência aí. Tá? Se a lavoura está muito seca, eu posso baixar uma regulagem de corte. Não na menor regulagem, porque eu já vou ter problema depois de ambiente ruminal com as minhas vacas. Mas usem o recurso. E a lógica do recurso qual que é? Toda vez que a silagem a lavoura tiver mais passado o ponto, baixar uma regulagem. Mas o coração dela, tá, é faca e contra faca, aproximação e manutenção das facas afiadas. Os senhores estão vendo agora aí o sistema de quebra-grãos, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar nesse projeto. É um recurso a mais que foi colocado na máquina para que, principalmente quando a lavoura mais próximo do ponto ideal aí, os lançadores que são acoplados às facas, eles vão pressionar parte desses grãos na caixa da máquina, nessas parecem ser uma peneira aí, e isso vai aumentar a intensidade da quebra do grão. Nós avaliamos isso separando todos os grãos contidos numa silagem de milho, classificados entre 8, 4, 2 e 1 milímetro. Um conjunto de peneiras para nós medirmos quão eficiente foi a nossa eficiência de quebra. Nesse quadro, os senhores já vão perceber os resultados que nós obtivemos. Por exemplo, quando os grãos retidos na peneira de 8 milímetros, sem esse sistema de quebra-grão, eu tive 25% dos meus grãos nesse tamanho. Quando eu trabalhei com a máquina com o quebrador de grãos, esse valor cai para 10, no corte de 7 ou 10 milímetros. Com 4 milímetros, na faixa de 45%, tá? Principalmente os grãos retidos na peneira de 2 milímetros. Tá? Enquanto eu tinha apenas 20%, em torno de 20% sem o quebrador, esse valor chega a 35% com o quebrador de grãos. Isso mostra para o senhor que é um recurso que, em termos de custo, não onera praticamente nada. Insisto mais uma vez na questão da regulagem e com certeza vai nos trazer benefícios bastante significativos. Adequar os nossos silos com a capacidade de colheita e armazenamento. O que é isso aí? O produtor tem que começar a imaginar que a capacidade de armazenamento dele, a forma do silo, a velocidade de colheita, ele pode ajudar bastante o processo dele, ser bastante eficiente na conservação, reduzir perdas. Tá? Mas isso tem que ser planejado. Por exemplo, evitar fazer silos muito grandes, tentar, por exemplo, um único buraco, por exemplo, um silo trincheira, quando o consumo dele ele já sabe, por exemplo, na região sul, que no inverno ele vai ser pequeno.
Na prática, quais são os problemas dele? Na prática é o seguinte, ele tira, se o silo é muito grande, ele tira um pouco no primeiro dia, outro pouco no segundo dia e um pouquinho no terceiro. Quando ele volta onde ele cortou há 2 dias atrás, aquela silagem já está embolorando. A largura do silo nunca deve ser menor que 1,5 vezes a largura do trator, de forma que ele consiga compactar desde a lateral até o centro de modo uniforme. Tá? Se ele não tem certeza, é mais interessante fazer mais estreito e comprido do que largo. Se ele não tem uma capacidade de máquina disponível para compactar um silo que vai chegar a 3 metros de altura, a nossa sugestão é que faça 2 de 1,5. O tempo de enchimento vai ser reduzido pela metade, a quantidade de forragem a ser compactada também vai ser reduzido pela metade e depois a retirada ela vai ser facilitada porque ele fez silos de volumes menores. Tá? Isso vai ser essencial no processo dele. No caso daqueles produtores que contratam o serviço serviços terceirizados, por exemplo, dessas autopropelidas. Obviamente é uma máquina que tem uma grande capacidade de colheita, as prestadoras de serviço têm uma equipe de transporte com caminhões, muitas vezes bastante grande e eficiente. Então já fica claro para o produtor que a quantidade de forragem que vai chegar picada no silo, ela é bastante grande. Se ele não se programou, quais são os riscos que ele corre? É muita forragem para um tempo de compactação pequeno. Ele já fica ciente que ele não vai ter uma boa compactação. O que nós recomendamos? Pelo menos 2 silos sendo enchidos simultaneamente. Cada viagem que chegar, ele vai alternando, descarrega uma em um e a outra no outro. Isso dá mais tempo de compactação. Tá? Para aqueles produtores que imaginam que uma boa compactação, ela obrigatoriamente depende de um trator pesado, tá? Na prática não funciona bem assim. Eu dependo do trator pesado, mas nem sempre eu tenho. E se os senhores lembrarem onde eu tenho uma grande parte da nossa produção de leite, ela está em propriedades que não têm tratores pesados. O segredo nem tanto é o peso, e sim a frequência. Eu posso pegar tratores mais leves, tá? E trabalhar constantemente na compactação. O tempo ideal de compactação ele deve ser sempre maior do que o tempo de corte. Distribuição em camadas finas, tá? E o trator o dia inteiro compactando. Eu tenho que ser bastante eficiente nesse meu processo de compactação. Isso, como eu comentei no início, está relacionado ao tamanho do silo, tá? A minha frequência na retirada e a minha capacidade de colheita. Processo de fermentação. O segredo de uma silagem bem feita, de uma conservação bem feita, ele está relacionado ao quê? A minha capacidade, a minha eficiência, tá? Em facilitar o processo de fermentação. É um processo anaeróbio, ou seja, quanto mais eu conseguir retirar o ar dessa massa que está sendo ensilada, mais rápido se estabelece o processo de fermentação. Por que eu tenho que retirar ao mais rápido e de forma mais eficiente o ar dentro da minha massa que está sendo ensilada? Enquanto tiver a presença de ar, o processo que está predominando é o processo de respiração, tá? E não de fermentação. No processo de respiração, eu tenho uma perda significativa de energia na forma de calor. Bom, se eu estou perdendo energia na forma de calor, já vou lembrar que lá atrás eu precisava que a minha vaca comesse 11 quilos de energia para dar 20 litros de leite. Ou seja, uma boa parte dessa energia que seria convertida em leite está se perdendo na forma de calor dentro do processo. Tá? Então, o porquê que eu acabei de explicar da eficiência de eu planejar o meu silo e facilitar o processo de fermentação, tá? Ele vai me ajudar bastante na conservação. No final desse processo, tá? Se os açúcares, a quantidade de açúcar remanescente ali, se ela for mínima, isso vai evitar uma deterioração maior, uma deterioração aeróbica depois da abertura do silo. Se os senhores forem fazer opção por uso de aditivos microbiológicos, como a gente comenta, os inoculantes, criem o ambiente mais favorável possível para o desenvolvimento dessas bactérias. Ou seja, eu tenho bactérias anaeróbias, então quanto mais eficiente eu for em tornar esse ambiente anaeróbio, tá, mais condições eu vou dar para esses micro-organismos se proliferarem. Evitem o uso de alguns produtos que não são recomendados, calcário, ureia. A adição disso no processo ele só complica a ensilagem. Tá? Se o produtor pegar todo o dinheiro que ele estaria investindo nessas novidades,
e, vamos dizer assim, comprar óleo diesel e ficar o dia inteiro socando a silagem, ele com certeza vai ser muito mais eficiente. Essa figura mostra a importância, como eu mencionei, de uma boa compactação em relação à temperatura. Nas camadas inferiores, aí seria uma foto termográfica de um silo. Nas camadas inferiores, que eu tenho maiores densidades, onde a compactação foi muito bem feita, eu tenho temperaturas menores. E nas laterais, nas bordas do meu silo, percebam que essas temperaturas chegam próximo a 40 graus. Imagine a quantidade de energia que não está sendo consumida no processo, que vai com certeza fazer falta para a minha vaca depois, em função desse aumento de temperatura. Evitem fazer silos muito altos, tá? Muito abaulado, que depois, que durante o processo a compactação fica difícil. É mais interessante fazer silos menos abaulados, talvez um pouco mais largo, de forma que o trator, o operador consiga trabalhar de forma mais eficiente. Caminhando para o final da nossa conversa, cuidem bem da sua silagem. Se os senhores olharem nessas imagens, como alguns produtores bem-sucedidos na sua atividade, seja leite ou confinamento de gado de corte, como eles, qual a importância que eles dão para a conservação de forragem. Os senhores vão ver estruturas de investimento maior, tá? Com a lona sendo amarrada, muito bem acomodada na silagem, canaleta para condução da água, tá? O silo todo revestido. Ou seja, as perdas de silagem dentro no ambiente desse, elas vão ser pequenas, seriam praticamente só as decorrentes do processo de fermentação. Os senhores vão ver ao lado também um modelo de eficiência muito bom também, com um custo menor, tá? Ou seja, basicamente só capricho, uma lona de boa qualidade, lembrando que a lona dupla face, ao lado branco é para cima, mas comprem produtos de qualidade. Veja se essa lona tem a espessura ideal, se ela tem a proteção de radiação solar, a elasticidade desse plástico, comprem plástico de qualidade. O produtor fez um bom arremate nas laterais e protegeu isso aí com cerca. A melhor forma de eu proteger a minha lona, o meu silo de danos contra animais é cerca. Ficar jogando porcaria ali em cima é muito pouco efetivo. Aqueles produtores que fazem a opção pela lona preta ou não tem uma plena certeza que a lona que ele comprou tem boa qualidade, a cobertura com terra é uma opção bastante interessante, mas não precisam ser grandes quantidades. Seria o suficiente, em torno de 8, 10 centímetros, como um isolante térmico, tá? Disso aí, um assentamento, ele vai assentar melhor essa lona sobre a forragem. E na outra foto ali, esse produtor fez a opção por colocar telhas. Percebam, senhores, que ele fez de uma forma muito precisa o alinhamento aí. O que tem entre as três propriedades em exemplo aí é a consciência como o produtor conduz o seu negócio. Se os senhores imaginarem leite aí próximo de 90 centavos a R$1, imaginem quanto capital, quantos, entre aspas, quilograma de leite ele tem armazenado aí. Por isso que ele guarda isso com tanto cuidado. Cuide bem da sua silagem, faça uma boa lavoura, seja eficiente no processo de colheita e eficiente no processo de armazenamento, com certeza os senhores vão colher lucro. A primeira pergunta que chega para a gente é do Fábio, de Sorriso. É possível conseguir uma boa silagem em lavoura de milho safrinha? É possível conseguir uma boa produção de silagem de milho safrinha. Obviamente que eu consigo maiores produtividades numa lavoura de verão, e custos menores, os riscos na minha lavoura de verão eles são menores, então geralmente eu consigo uma silagem melhor e num custo menor numa lavoura de verão. Mas, em função do que nós temos acompanhado aí hoje, grande parte da nossa silagem está indo para a safrinha, que o produtor está aproveitando esse momento a fazer a cultura do milho sendo uma segunda opção. Primeiro ele fez soja no verão e milho no segundo momento. Ou duas culturas de milho sobre milho, porque ele precisa de uma maior produção de silagem e a área dele é restrita. O que eu tenho que respeitar para ter uma boa produtividade de silagem na safrinha? Posicionamento agronômico, o híbrido correto, todo o manejo que
que eu puder fazer, sempre imaginando, eu estou fazendo uma melhor lavoura como se eu fosse colher grão, e silagem seria só o momento de colheita diferente aí. Eu posso ter boa silagem de safrinha, os meus riscos são maiores, mas eu consigo boas produtividades e custo menor dentro do possível. A segunda pergunta que nós temos é da Carol. Tá? A textura de grão dentado ou duro, tá? Tem relação com a qualidade bromatológica. Tá. Olha, você não consegue perceber isso aí na análise bromatológica. Tá? Obviamente que se, independente da textura do grão, se eu tiver uma lavoura com maior participação, maior quantidade de grãos, eu vou ter um teor energético maior nessa minha silagem. A textura do grão não seria um diferencial ali. O que nós temos percebido aí? Quando eu priorizo uma textura de grão milho mais dentado, por exemplo, numa região menos favorável à condução de uma boa lavoura, a qualidade das minhas silagens são inferiores. Mas por quê? Eu colhi menos grãos, a minha lavoura teria uma menor participação de grãos, tá? E, obviamente, a qualidade seria inferior. Eu gostaria só de chamar a atenção essa questão de textura de grão. Tá? Se nós avaliarmos pela densidade do grão o que seria milho efetivamente dentado, nós só vamos encontrar materiais com uma textura de grão próxima ao que poderia efetivamente ser classificado como dentado no sul do Brasil. Ou seja, grande parte do nosso Brasil nós não vamos ter milho efetivamente dentado. A próxima pergunta é do Cláudio Cacheta. Se é possível estimar quantos dias do plantio estará no ponto de colheita? Não, Cláudio, você não tem como estimar os dias para a colheita. O milho cresce em função de soma térmica, então se você tiver, por exemplo, um veranico, ou se você tiver frio, vamos pegar o frio, por exemplo, que vai demorar para a emergência dessa semente, então eu não posso precisar o número disso aí. Obviamente eu posso colher um milho mais precoce, hiper precoce, milhos de ciclo normal, tá? Mas eu não tenho como precisar exatamente quantos dias. O que você vai ver na prática é alguém te dar algum valor com 10 dias a mais ou 10 dias a menos. Tá? Isso aí não é nenhuma estimativa exata. Mas tome como referência o ponto da planta para o momento ideal de colheita. Próxima pergunta do Matheus. Quando tenho geada em milho safrinha, existe algum tipo de aditivo para estar sendo colocado no silo para melhorar a palatabilidade da silagem? Matheus, milho que sofreu geada, vamos dizer, uma lavoura condenada, você já tem um grande problema que foi a perda da lavoura. O grande insucesso das lavouras, das silagens provenientes de milho que foi morto por geada, é que ele acaba sendo colhido com uma umidade muito alta. Então ele tem uma conservação muito ruim. Se a planta ainda era muito nova, a participação de grão dela às vezes é muito baixa, e tudo isso aí é agravado por essa umidade em excesso na planta. Eu te diria que tudo que você começar a adicionar ali, você está gerando custo. Você já tem um problema e só está somando mais custo nele. Se for possível, deixa a planta perder água. Se ela tiver no estágio de desenvolvimento mais avançado, que ela consiga perder água em pé lá na lavoura, deixa para colher ela 3, 4 dias depois que ela vai estar mais seca. Tá? Você vai baixar o teor de umidade dela, vai aumentar o teor de matéria seca, corta bem, faça uma compactação muito bem feita, faz uma análise bromatológica desse produto que você obteve e corrige a dieta dos animais que você vai alimentar. A próxima pergunta nossa é do Euclides de Rio Verde. Silagem de sorgo pode ser melhor que silagem de milho? Em termos qualitativos, não. Sorgo vai ser sempre sorgo, milho vai ser sempre milho. O que muitas vezes leva o produtor a fazer opção pela silagem de sorgo, muitas vezes é uma segunda cultura. Pelos desafios de produção que ele vai ter, principalmente por ser um plantio no tarde, ele acaba fazendo opção pelo plantio do sorgo. Tá? E alguns têm aquela ideia, o sorgo é uma cultura mais barata, eu ponho menos adubo. Tá? Então, um sorgo com menos fertilizante, uma lavoura mal conduzida, tá? Os riscos e os problemas são muito grandes.
Mas vamos imaginar que eu consiga fazer uma boa lavoura de sorgo e faça uma ensilagem. Esse custo menor num primeiro momento, quando você for alimentar o seu rebanho, se eu estiver comparando com a silagem de milho, o que eu economizei na lavoura eu acabo gastando para corrigir a dieta. Ou seja, quando eu dava silagem de milho eu gastava menos ração, quando eu dou silagem de sorgo eu gasto mais ração. Esse gasto adicional, ele acaba superando a economia que eu fiz na cultura do sorgo em relação ao milho. Se for possível, silagem de milho, a primeira cultura, você alimenta os animais de maior exigência, as vacas, por exemplo, em produção, e o sorgo você usa para categorias de menor exigência. Essa compra da correção seria menor e você talvez consiga alguma viabilidade econômica nisso aí. Uma próxima pergunta do Maurício Antonioli, se eu recomendaria a utilização de inoculantes. Tá? E por quê? O inoculante é um aditivo microbiológico, eu vou colocar micro-organismos. Tá? Então, se eu quiser que esses micro-organismos eles tenham uma atuação, eles sejam eficientes na conversão dos substratos, principalmente o açúcar em ácidos orgânicos, eu tenho que dar para eles todas as condições. O que são essas condições? Eles são anaeróbios, então eu tenho que ter uma silagem cortada uniforme, tenho que ter uma boa compactação. Tá? Quanto mais eficiente eu for em melhorar o ambiente, esses micro-organismos vão crescer, essas bactérias vão se desenvolver. O principal benefício que eu posso ter, eu posso acelerar o processo de fermentação e os produtos de maior tecnologia hoje, uma vantagem seria a estabilidade aeróbia. Depois que eu abrir o silo, tá? Esse material vai ter uma estabilidade, uma conservação melhor após a abertura e eu estaria preservando uma parte da energia que seria perdida nisso aí. Quando você não tem um ambiente ideal, a silagem foi cortada, foi mal cortada, eu estou tendo aumento de temperatura porque está sendo mal compactado, eu peguei um milho geado com uma umidade muito alta, o inoculante, o aditivo, ele vai ser pouco efetivo porque o ambiente não é adequado. Próxima pergunta do Cadu. Sabemos que colhendo a planta inteira do milho não estamos repondo os nutrientes do solo, principalmente potássio. Que quantidade de potássio precisamos repor no solo na próxima cultura? Análise de solo. Tá? Você, obviamente, tem uma extração grande, você vai fazer uma análise de solo, ver qual é a próxima cultura que você vai plantar, qual seria a exigência dessa cultura e faça a correção. Aquela ilusão de que deixar um pedacinho, um toco de planta, uma altura um pouquinho maior, eu já estaria deixando grande parte do potássio na lavoura, aquilo ali não é muito correto pensar dessa forma. O potássio é um nutriente móvel, tá? Não acumula no pé da planta, tá? Não é um nutriente estrutural, tá? E vai ser praticamente bem pouco efetivo isso aí. Faça uma análise correta de solo e a reposição correta. Próxima pergunta do Patrick. Tá? Qual a boa produtividade de lavouras, pensando em lavouras comerciais acima de 20 a 30 hectares, tema de pivô, em áreas irrigadas, verão quanto inverno? Olha, uma boa produtividade é a máxima que você conseguir isso aí. Se você tem condição de irrigar essas lavouras, então a água não vai ser mais um limitante. Você tiver uma boa fertilidade, um bom manejo fitossanitário aí, você vai conseguir produtividades elevadíssimas. Nós temos dados de várias regiões do Brasil em sistema de produção de silagem em áreas de pivô, produtividades bem acima de 70, 75 toneladas por hectare. Ele não tem mais nenhum limitador. O fertilizante, os nutrientes estão sendo colocados para a planta em quantidade e momento adequado. E a água não é um limitante, tá? Então ele consegue produtividades bastante elevadas. Regiões de pivô, mais próximo de Brasil Central, que ele não tem o limitante também da temperatura, eu consigo também boas produtividades dentro disso aí. A última pergunta nossa, em função do tempo, é do Cláudio, se o tipo de silo influencia na qualidade da silagem. Cláudio, eu posso ter boas silagens em silos do tipo trincheira, buraco escavado, como posso ter boas silagens no silo tipo superfície. Obviamente, quando eu tenho um silo do tipo trincheira, o silo escavado, a minha compactação ela é facilitada. Quando eu estou fazendo essa compactação, não está abrindo
as laterais, eu consigo guardar mais quilos de matéria seca ou de matéria verde por metro cúbico. Se a densidade é maior, está bem mais compactado, eu tenho um processo de fermentação mais eficiente. Eu também posso fazer silos de superfície muito bons, a minha densidade obviamente vai ser menor, mas eu consigo uma boa compactação, uma boa conservação. O segredo nos dois casos é uma compactação eficiente. O silo deve ser um ambiente seco, limpo, evitar possíveis infiltrações e uma boa proteção. A primeira pergunta é do Renato, se é sempre necessário após o fechamento do silo, mesmo ele estando protegido no galpão coberto, colocarmos a silagem algum material que o plástico fique bem fixo sobre a silagem. Se eu estou entendendo a sua pergunta, um lugar muito bem fechado, você menciona aí talvez um silo dentro de um barracão coberto, seria o seguinte, uma lona dupla face de qualidade muito boa, o lado branco, como ele é para refletir o sol, ele foi feito para não ser colocado nada em cima. Se for coberto, ele não vai refletir o sol porque ele tá coberto. Tá? Então, nesse caso, se você fizer um assentamento muito bem feito dessa lona sobre a silagem e tiver certeza que a lona tem uma boa qualidade, ela foi feita para essa finalidade. Se você tiver dúvida, o peso, ele é sempre interessante que você minimize aquele espaço entre a lona e a massa ensilada ali. Tá? Mas não pese em grande quantidade, é mais para assentar a lona. Tá? Evitem materiais que pode juntar água, mosquito da dengue, que perfurem a lona. Tá? Evite roedores, por exemplo, a gente gosta de jogar capim, é um pouco mais arriscado, você pode ter a presença de roedores ali. Tá? Se for fazer opção, tá? Não é uma, eu diria que não é uma obrigação, mas é uma opção, usem produtos limpos e fáceis de manusear. A próxima questão é do Baruch, quanto tempo posso manter a silagem no silo e quando começar a usar? Nós recomendamos na prática aí que o tempo para a abertura do silo ele seja próximo de 30 dias aí. Se a fermentação ela foi bem conduzida, tá? Em torno de 18, 20 dias o processo já estaria se estabilizando. Por isso que nós falamos 30 dias. Se a compactação não foi bem feita, esse meu processo aeróbio ele ainda vai gastar mais um tempo, então em torno de 30 dias seria o mais adequado para a abertura do silo. A próxima questão é do André Lazarotto. Quanto ao uso de fungicidas, qual é o tempo ideal de carência para o corte de silagem? Olha, para ser bem sincero, não tem esse tempo de carência aí. É que o momento ideal da aplicação de fungicida, ele está bem longe do momento ideal de corte. Tá? Se eu fizer o meu fungicida próximo do pendoamento aí, tá? Até o momento ideal de corte já vai ter se passado um tempo bastante grande. Tá? E esses fungicidas eles são de ação específica. Eu não posso esperar nenhum benefício dele, por exemplo, na conservação da minha silagem. Então o uso disso é bastante tranquilo, não tem esse risco residual, são feitos em épocas totalmente diferentes. A eficiência de atuação do produto, no caso do fungicida, ela é rápida e muito específica. A outra questão do Ronaldo, braquiada consorciada com milho reduz a qualidade da silagem? Sem dúvida. Tá? Por quê? Porque se eu tive um crescimento bastante, vamos dizer assim, vigoroso dessa minha braquiária, por algum motivo, um veranico, alguma coisa ali, essa braquiária em alguma fase ela cresceu bastante, quando eu for colher, tá, a minha lavoura, eu estou colhendo silagem de milho, se eu imaginar que o grão é a parte boa, diluído além da planta numa quantidade grande de braquiária. Ela não tem qualidade, mas ela tem massa. Tá? Eu só tenho que fazer a conta depois qual foi o meu custo total de lavoura em relação à quantidade de matéria seca colhida. Os senhores vão perceber que ela não é barata, ela é bastante significativa. Tá? Eu sempre brinco com o produtor, ele está misturando o chuchu no camarão. Quanto maior a quantidade de chuchu, menos camarão vai ter. Tá? A próxima pergunta nossa é do Almeida. Se eu posso armazenar
em um silo novo na frente de um silo já armazenado na trincheira, que assim ele aproveitaria o espaço. Eu pegar uma forragem cortada e colocar, se eu entendi a sua pergunta, dentro de um silo que já estava colocado ali. Tá? Bom, isso aí é o seguinte, você tem que ter a certeza, e por isso eu insisto em caprichar numa boa compactação, que aquela fermentação do que já está fechado, ela já está estabilizada. Tá? Não é o recomendado, mas às vezes por uma questão de necessidade de aproveitar o espaço do silo que já está feito. Eu posso fazer sim, eu teria que descobrir, colocar essa forragem, fazer um fechamento rápido, uma compactação muito bem feita. Obviamente eu vou ter uma perda naquela camada de contato entre as duas aí. Lembrando, as minhas perdas serão menores, quanto mais eficiente eu for na primeira ensilagem quanto na segunda. A próxima pergunta nossa é do Marcelo Gonçalves. Em relação ao pão de corte, ficou bem esclarecido. E em relação à coloração dos grãos, se os grãos que possuem híbridos alaranjados, avermelhados, são mais proteicos que os amarelados na qualidade da silagem. Marcelo, esquece isso aí, tá? Por que esquece isso aí? Pode ser que agronomicamente o híbrido ou os híbridos mais adequados às suas condições agronômicas, eles possam ter grãos mais alaranjados, pode ser que ele seja um pouco mais amarelado. Você estaria preocupado com um detalhe de importância muito pequena em relação a isso aí, que em termos não vai ser, a efetividade dele vai ser muito pequena. Tá? Pensa na maior produtividade agronômica que você vai conseguir isso aí. Toda vez que você imaginar uma característica pequena dentro das opções de escolha do seu híbrido, isso vai complicar. Eu quero um híbrido com 2% a menos de fibra no colmo, ou com grão com 1% a mais de proteína. Se a minha produtividade agronômica for comprometida, tá, eu vou perder. Ele tinha 1% a mais de proteína, mas eu colhi, por exemplo, 3.000 quilos a menos de grão. Um custo de lavoura muito alto, que a defensividade caiu muito. Tá? Então, sendo bem objetivo, esqueçam esses detalhes pequenos. Foquem sempre a melhor opção agronômica que você tiver para a tua situação. A próxima pergunta é do Rodrigo. Se o silo for no chão, preciso forrar embaixo? Não necessariamente, Rodrigo. O que você tem que ter certeza é que não vai ter infiltração. Seja a água superficial que vem da chuva, seja em função do solo. Se é um solo bem seco e bem drenado, você pode, sem problema nenhum, colocar essa forragem direto no chão. Se eventualmente é um silo trincheira não revestido que as paredes, a terra fica um pouco mais solta ali, você pode colocar uma proteção de lona nas laterais para depois você evitar que essa terra fique caindo ali. Se você tem essa lona, principalmente a lona que sobrou do ano passado, se você quiser colocar ela sobre a lona nova como uma proteção adicional, eu acho que ela seria mais efetiva do que você forrar embaixo do silo. Próxima pergunta nossa é do Leandro. Se a silagem pegou chuva no silo meio aberto, deixo aberto no outro dia, por exemplo, para que o sol seque um pouco, ou nunca devo deixar exposta a silagem oxigênio nessa circunstância? Leandro, se eu entendi a tua pergunta, é o seguinte: se você deixou o silo já logo depois de aberto, se você baixa a lona ou deixa secar, o ideal é o seguinte: entenda de duas formas. Se você imaginar que você tem que deixar a lona levantada durante o dia para que aquela silagem fique sempre seca e não cresça bolor ali, você imagina que é mais um complicador dentro da atividade de um produtor de leite que tem 150 coisas para fazer num dia. Durante o sol está secando a frente. Deu um pancadão de chuva, ele não tinha ninguém, molhou aquela frente. Aí ele deixa para secar, conduz a silagem de uma forma bem tranquila, retira a silagem, baixa a lona e uma complicação a menos dentro da atividade. Próxima pergunta nossa é do Marcos Ramos. Uso do soro do leite para auxiliar na fermentação, fico ou no inoculante comercial? Marcos, não faça isso, jogar soro do leite em hipótese nenhuma na silagem. Você tem um complicador. Os micro-organismos presentes nele, tá? Se ele é da sua propriedade, o risco ainda é maior se ele é de uma propriedade, se ele tem origem desconhecida. O soro de leite, por exemplo, ele tem 97%, você está jogando ali água.
Tá? É um complicador, vai deteriorar a tua silagem. Em hipótese nenhuma, ele concorre com o inoculante de silagem comercial. E no caso, faça todo o processo, boa lavoura, corte, colheita, compactação. Se você for fazer, faça a opção por um produto comercial de qualidade. Mais uma questão do Antônio Viana, em relação à nutrição, qual a quantidade ideal de nitrogênio para cada tonelada de silagem produzida? Antônio, isso aí, você vai fazer a tua adubação nitrogenada, ela vai ser de acordo com a produção esperada. Você vai ter uma expectativa de produção, ela está associada à correção de outros nutrientes. Tá? Então, a adubação é igual a formulação de dieta para vaca. Tem que atender de forma mais eficiente e econômica a exigência, seja da planta ou seja da vaca. Não se prenda a receitas. A nossa última pergunta aqui é do Péricles. Se além das peneiras mostradas na palestra, qual outro método para verificar o tamanho ideal das partículas da silagem? A peneira é a ferramenta mais adequada. Até eu chamo a atenção, tome bastante cuidado, que tem sempre, às vezes, alguém que faz uma peneira um pouquinho mais barata, ele já faz com uma tela de galinheiro quadradinha, aí essa coisa vai perdendo um pouco a função. A distribuição do material dentro daquelas peneiras, ele obedece à distribuição dessa forragem dentro do rumen. O que está retido na primeira peneira é o que vai flutuar no rumen, a segunda peneira é a camada intermediária do rumen e a peneira que tem os grãos mais finos é o fundo, do que seria o material que vai ser depositado no fundo do rumen. Tá? Então, a distribuição de tamanho é essa. Não vou dizer que obrigatoriamente você precisa comprar as peneiras. A boa regulagem da máquina, seja uma autopropelida, que eu tenho mais opções de corte, ou seja uma forrageira acoplada, quando bem reguladas, elas já ficam muito próximo a essa distribuição. Tá? Uma outra, que agora não em relação ao tamanho, mas a eficiência de quebra de grãos, para visualizar de forma mais fácil, tá? E eu lembro que isso sempre deve ser feito durante a ensilagem, não depois de aberto o silo. Se eu fizer depois de aberto o silo, o corte não está bom, não tem o que eu fazer. Então, durante a ensilagem, se você quer saber se está sendo bem cortado os grãos, coloque uma quantidade do material que está sendo picado sobre uma lona preta, deixa no sol, tá? Depois você coloca isso num balde de plástico. As frações mais fibrosas elas vão flutuar, você tira com a mão e depois você vai ver que todos os grãos quebrados ou inteiros vão permanecer no fundo. Você consegue visualizar se essa quebra está sendo de forma eficiente. Encerrando, eu agradeço imensamente a atenção de cada um dos senhores.